livro proibido do Unix. Então, o nome do livro é Lyons Commentary on Unix Sixth Edition, sexta edição. Ou seja, Lyons, que é o nome do autor, comentários sobre a sexta edição do sistema operacional Unix com o código-fonte. Então, esse é um livro que foi um livro bastante importante para a área de administração de sistemas Unix e também área de programação. É um livro que tem bastante importância histórica para essa área que nós estamos falando aqui agora. Então, dando mais detalhes aqui, tem aqui, até na capa do livro, tem um comentário do Ken Thompson. Após 20 anos, esse livro continua sendo a melhor exposição sobre como funciona um sistema operacional real. Então, quem quiser pode deixar um comentário aqui, depois eu vou responder todos os comentários, vou mandar link, se alguém pedir, posso escrever aqui também o nome do livro certinho para você poder procurar. Então, esse é um ótimo livro para estudar e para entender como o computador funciona e você entender como o sistema operacional funciona em baixo nível, entender as bases da computação, as bases do funcionamento do sistema operacional. É ótimo também para quem é estudante de alguma faculdade da área de computação, que tem aquelas disciplinas de sistemas operacionais, arquiteturas de computadores, arquitetura de redes, algoritmo. Esse livro é uma ótima companhia para você estudar, para te ajudar a estudar para essas disciplinas. Você pode até falar sobre isso, compartilha o vídeo e fala sobre esse livro com o pessoal da tua faculdade, para quem for estudante ou professor, ou cursos não necessariamente universitários. Então, esse é um livro que ele vem com o código-fonte do Unix, da sexta edição do sistema operacional Unix. E na capa do livro, tem uma coisa bastante interessante na capa do livro. Como eu estou fazendo a live aqui pelo aplicativo do YouTube, não tem como botar a capa aqui. Mas a capa do livro, depois eu vou mandar o link aqui para vocês verem. Quem comentar aqui eu vou mandar como resposta e fica aí. Então, na capa do livro, na edição relançada desse livro, Lyons Commentary on Unix Sixth Edition, com código-fonte do John Lyons. John Lyons é o nome do autor. Esse livro foi relançado cerca de 20 anos depois, depois dessa época que foi proibido, né? Ele foi relançado. E na capa do livro, uma coisa bem engraçada, inclusive, na capa do livro, eles botam 2 estudantes numa máquina copiadora, com um calendário de 1980. Ele bota 2 estudantes com calendário de 1980 no fundo e ele com o livro tirando o xerox escondido e o outro cara olhando para a porta para ninguém ver, porque esse livro foi tirado de circulação na época. Depois você vê o meu vídeo contando a história do sistema operacional Unix, que tem aqui no meu canal, que o Unix, até determinada versão, ele era um sistema operacional proprietário, só que o código-fonte dele era disponibilizado. Não era open source, não era software livre, mas o código-fonte era disponibilizado para estudos, para ser utilizado em faculdades, em aulas de sistemas operacionais, para ser usado em estudos. E esse livro vinha com código-fonte impresso no livro, com comentários, com explicação do autor do livro, explicando em detalhes como funciona o código-fonte do Unix. E é bastante interessante ainda hoje, por essa explicação, dá para ter um entendimento de como o sistema operacional funciona um pouco mais a fundo. Além da parte teórica, você vê na prática mesmo, em um sistema operacional real, e que, como é uma versão antiga, ele não é tão complexo quanto o kernel atual do Linux, por exemplo, ou do BSD. Então, é bastante interessante você estudar esse livro por isso. Então, o Unix tinha um código-fonte livre, não livre, né? Tinha um código-fonte disponível para as pessoas lerem, consultarem e usarem para estudo. Não era permitido alterar e lançar novos softwares, mas a pessoa podia ler o código-fonte, entender, usar para estudar e a pessoa podia usar para isso. Então,
a pessoa podia usar nos estudos, só que em determinado momento, por interesses comerciais da TIT, empresa desenvolvedora do Unix, eles decidiram fechar a disponibilidade do código-fonte. E, e devido a isso, esse livro que tinha o código-fonte impresso, na época que isso era permitido, esse livro foi proibido. Ele foi tirado de circulação, foi proibido vender, foi proibido... Xerox já era proibido, né? Mas ele foi tirado de circulação e os alunos compartilhavam entre si Xerox, que eles tiravam Xerox escondido desse livro, porque ele foi tirado da venda das livrarias, foi proibido de estar em bibliotecas de faculdade, foi proibido das bibliotecas, foi proibido a venda dele foi proibida, e os alunos eles tiravam Xerox escondido na faculdade. Até por isso tem essa capa que tem na versão relançada. Agora tá disponível, né? O código-fonte é mais histórico, não tem mais um grande interesse comercial em cima de um código-fonte de mais de 20 anos atrás. Mas naquela época aquilo foi considerado segredo tecnológico proprietário dos desenvolvedores do Unix. Foi até isso que motivou a criação do Linux. Do Linux e também da Free Software Foundation, do projeto GNU, lá do Richard Stallman, criação do software livre. Um grande motivador disso foi a proibição do código-fonte do Unix. E aí veio a história do Andrew Tannenbaum, o Andrew Tannenbaum que criou o sistema operacional Minix para poder utilizar nos estudos, nos livros dele de sistemas operacionais. Ele foi utilizado para isso. Pro livro de sistemas operacionais do Andrew Tannenbaum e também aulas de faculdade para poder ser usado o Minix, já que o código do Unix foi proibido. E também foi criada a Free Software Foundation pelo Richard Stallman, iniciou o projeto GNU e mais tarde veio o Linus Torvalds criando o kernel Linux. Então, isso tudo tá bastante... Essas coisas estão bastante relacionadas entre si. Inclusive, vou mostrar esse livro aqui, ele conta bastante coisa dessas histórias antigas do Unix e também da criação do Linux. Esse livro, o nome do livro é Lyons Commentary on Unix, e até no prefácio do livro, eu tô lendo aqui o prefácio do livro, tá? Tô com ele aqui. Ele está escrito aqui, o livro proibido mais famoso teve distribuição restrita e mais famoso na história da computação. Ele foi usado como livro-texto de sistemas operacionais no MIT e agora 20 anos depois, agora 20 anos depois, 20 anos depois que ele fala aqui é 1996, tá? Ele foi relançado em 1996, salvo engano. Foi relançado em 1996. Então ele se refere a 20 anos atrás, de 1996, quando foi relançado, que o código já não era mais um segredo industrial, já tinha passado 20 anos. E da época que ele teve a distribuição proibida, que ele foi tirado das bibliotecas, das livrarias, e os estudantes tiravam cópia escondida. Então ele foi usado como livro-texto, livro base de estudos 20 anos atrás, como está se referindo a 96, são quase 40 anos atrás, que ele se refere, quase 40 anos atrás, que a versão original desse livro foi lançada e que foi tirada de circulação. Então, até hoje ele continua sendo um dos melhores livros expondo como um sistema operacional realmente utilizado no mercado, como o sistema operacional real funciona a fundo. E quem está falando isso não sou eu. Quem falou isso é o Ken Thompson, o criador do Unix. Eu estou lendo aqui o texto dele. Então, essa é uma frase que está no prefácio do livro. É uma frase do Ken Thompson, o desenvolvedor, um dos desenvolvedores do Unix original.
o livro mais famoso com a distribuição restrita na história da computação, usado como livro-texto de sistemas operacionais no MIT há 20 anos atrás, 40 agora, né? Quase. E continua sendo a melhor exposição sobre como um sistema operacional real funciona. Ken Thompson, desenvolvedor do sistema operacional Unix, e anos após a supressão da distribuição desse livro por segredo de mercado da TIT e das empresas que tinham interesse comercial no Unix, que existiam várias como distribuições do Unix de outras empresas que tinham essa permissão para comercializar diferentes versões do Unix. Então existia o BSD, existia BSD Unix, existia o IRIX, HP UX, tinham vários. Então continuando aqui, ele foi relançado 20 anos depois, foi relançado, e nós somos gratos, isso aqui eu tô lendo aqui do autor, tá? E nós somos gratos por estar envolvidos em fazer isso acontecer. Eu considero que esse é o livro mais importante de 1996. Então, a revisão do livro, o The Lions Book, Lions Commentary on Unix, sexta edição, é um livro bastante importante para hackers do Unix, e ele foi circulado nessa época proibida, ele foi circulado através de cópias Xerox que os estudantes tiravam nos anos 70, estudantes de computação tiravam nos anos 70 na faculdade. E agora ele está disponível em versão sem restrições, está disponível com código-fonte aqui. Esse é um clássico, esse é um lendário clássico underground da computação, e ele foi reproduzido sem modificação. Ele vem com código-fonte, da versão 6 do sistema operacional Unix, que era a versão que até a época ainda era permitido ter o código-fonte disponibilizado. E esse livro é um tesouro. Esse livro, Comentários do Código-Fonte do Unix, é um livro brilhante e foi originalmente utilizado como livro-texto de estudos da disciplina de sistemas operacionais em faculdades como o MIT, lá nessa época, nos anos 70. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha o vídeo, e muito obrigado por assistirem esse vídeo aqui.